Boa tarde, gente. Tudo bem? É um grande prazer estar com vocês. Abrindo mais um programa Manual do Proprietário, com vocês todas as terças-feiras, às 14 horas, há muitos e muitos anos, trazendo informações úteis e práticas de se estabelecer para se manter o corpo em homeostase, em equilíbrio, e assim prevenirmos as doenças crônico-degenerativas, que é o que mais nos acomete agora, cada vez mais precocemente. Enfim, esse projeto teve início há mais ou menos 25 anos atrás, é um longo tempo, e se caracteriza por algumas observações muito nítidas, que todas as doenças crônico-degenerativas têm em comum vários aspectos agindo no nosso organismo, onde a nossa medicina convencional não se interessa muito, porque a questão não são remédios, é muito mais estilo de vida. Então, a gente sabe que as pessoas portadoras de obesidade, de diabetes, de hipertensão, essas pessoas têm um maior grau de estresse oxidativo, de produção de radicais livres, tem também uma maior quantidade de inflamação no seu organismo. E inflamação, oxidação, déficit nutricional, excesso de nutrientes também, né? Por exemplo, é uma coisa que eu vou abalar um pouco os paradigmas aí, mas excesso de proteína, principalmente animal. Vocês sabem que o nosso corpo todo é construído por proteínas. Nossos músculos, nossos órgãos, nossas células, tudo, as nossas enzimas, os nossos hormônios, tudo é produzido por proteínas. E nós temos mais de 20 mil proteínas diferentes no nosso corpo. Então, a proteína é um material construtor essencial. Mas, então imagine nossas células cheias de micropartículas. Essas micropartículas são proteínas que fazem parte de toda a estrutura celular, como mitocôndria, como lisossomo, como várias estruturas celulares, são feitas e estão cheias de proteína que devem ser continuamente fabricadas através dos alimentos que a gente come, sofrem o metabolismo, essas proteínas animais ou vegetais são quebradas em partículas, né, que são os aminoácidos que formam as proteínas, e aí o nosso corpo, através do nosso DNA, vai produzindo as proteínas necessárias para cada parte de todo esse organismo. Muito bem, então esse é um processo contínuo de criação e reciclagem, porque elas também velhas têm que ser recicladas. E quem faz isso é uma organela, o lisossomo dentro das células. Ela é como se fosse um incinerador, né? Então ela vai pegando as proteínas velhas ou pedaços celulares velhos todos e vai tentando fazer a digestão desses pedaços. Mas também, como tudo, com o passar dos anos, esses fagossomos os lisossomos não funcionam mais como deveriam. E as pessoas tendem a ingerir sempre uma quantidade muito grande de proteína, principalmente proteína animal. E esse entulho que vai sobrando sem conseguir ser metabolizado, ele vai se depositando em tudo que é célula, em parede de artéria, e diminuindo a função, diminuindo todas as funções dessas células e assim levando-as até a morte. Esse é um grande processo, esse é um grande evento incluído no envelhecimento precoce. Então, cuidado. Então, eu estava falando que a gente vai observando que todas as doenças crônico-degenerativas, elas têm alguns mecanismos atuando e que nós nunca olhamos para eles e continuamos não olhando.
Por exemplo, a pessoa que come também excesso de proteína e excesso de carboidrato simples ou refinado, ou alimentos de alta carga glicêmica, né, que fazem a carga de glicose subir muito rápido na corrente sanguínea, são indivíduos que fazem um processo de glicação. Então, o que é glicação? A glicação é a junção de proteína com açúcar e temperatura. Temperatura nosso corpo já tem. Açúcar sobrando na corrente sanguínea dessas pessoas que comem alimentos de alto índice glicêmico já tem. Proteína, o nosso corpo é inteiro proteína. Então, essas proteínas estão sofrendo esse processo de glicação e estão sendo destruídas, estão sendo como se fossem caramelizadas. Então, vários processos, essas proteínas, poderíamos falar, dentro das paredes arteriais, lesando essas paredes, diminuindo a capacidade desses vasos sanguíneos levarem oxigênio e nutrientes para todas as células do organismo, para todos os órgãos do organismo. Então vocês entendem que são mecanismos que atuam de forma sistêmica. Então eu falei para vocês de glicação, eu falei para vocês de excesso de proteína causando um entulho dessas proteínas dentro de toda parte do nosso organismo e assim diminuindo a capacidade de função de cada célula, de cada estrutura. Fora a ingestão ainda de alimentos de péssima procedência. Então, nesses incluem os carboidratos refinados, os alimentos riquíssimos em amido, que nem batata, que nem arroz refinado, que nem farinha de trigo refinado, alimentos muito ricos em amido, que viram açúcar na hora. Então, a dieta deveria ser uma dieta muito mais baseada em plantas, com pouca proteína animal. E hoje se prega sistematicamente o contrário, e as doenças crônico-degenerativas só aumentam. E continuando nesse processo de carência nutricional, de excesso de alimentos errados, de desmodulação hormonal, de aumento da resistência à insulina, que faz parte de desmodulação hormonal, falta de alguns hormônios, como a vitamina D, que é considerada uma vitamina, mas ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, não é? Então, são muitas coisas envolvidas nas doenças crônico-degenerativas que a gente poderia estar evitando com simples atitudes, e essas eu mostro para vocês aqui ao longo dos anos, aqui há pelo menos 11 anos, livro editado, e uma dica importante para você que está sintonizando agora na Mundial. Tudo isso que eu falo para vocês, daqui 2, 3 dias é colocado no YouTube. E então é muito simples, porque vocês estão agora ocupados, trabalhando, dirigindo, e não podem anotar uma outra coisa que eu falo. Então uma dica muito importante, vocês irem ao youtube.com, aos finais de semana, entram na Dr. Edmond Saab Júnior, né? Inscrevam-se lá na minha conta e vocês vão ter todos esses vídeos para vocês ouvirem, para vocês pesquisarem, para vocês colocarem em prática e principalmente divulgarem isso tudo. Ainda mais porque também, logo, provavelmente final do mês que vem, em agosto, foi pelo menos o primeiro contato que eu tive com a editora, vai ser lançado um novo manual para vocês que complementa o primeiro, que foi o manual do proprietário. Esse manual do usuário, ele vem trazendo muitas coisas novas para vocês, em todos os aspectos de prevenção e tratamento também. Tá? Então vocês vão entender que além do tratamento convencional, vocês vão ter inúmeras possibilidades de estarem aumentando os efeitos dos tratamentos convencionais, diminuindo os efeitos colaterais destes também, né? E, ao mesmo tempo, aumentando em muito a possibilidade de cura de várias e várias patologias. Ok? Então, essa aí é a promessa que fica para vocês e vocês vão conseguir ver com antecedência, saber sobre os lançamentos desse novo manual através das redes sociais, como esse meu canal do YouTube, como o Instagram, Dr. Edmond Saab Júnior, como o Facebook, Manual do Proprietário, Dr. Edmond Saab Júnior. Então, fiquem ligados, porque logo vocês vão começar a receber informações das datas de lançamento, que vai ter, pelo menos com certeza,
aqui na capital e vai ter também na região metropolitana de Campinas, para o grande número de ouvintes e pacientes que a gente tem na região. Tá ok? Então, isso vai ser muito importante para vocês. E aí, após isso tudo, eu vou dar um tempinho só para vocês poderem ler, digerir esse manual do usuário, e eu vou começar capítulo por capítulo com vocês, mostrando exatamente o porquê, como as maneiras mais fáceis de se conseguir tudo aquilo que eu venho propondo para vocês. Muitas dessas coisas já estão aí no YouTube, e é por isso que eu peço para vocês acessarem youtube.com, Dr. Edmond Sabe Júnior, pelo menos aos finais de semana, para escolherem um título de maior interesse e começarem a ver. Uma grande dica: comecem por tudo que vocês verem de nutrologia ou nutrição, do futuro ou avançada. Vocês vão começar a entender um pouco mais por que é importante uma dieta baseada em vegetais. Entretanto, não necessariamente vegetariano ou vegano, mas uma dieta com predominância vegetal. Tá ok? Bom, eu vou conversar com vocês de um estudo, e antes disso, eu já vou deixar para vocês aberto o rádio aqui da cidade, da Mundial, e os telefones aqui da Rádio Mundial são 3171-0221 e 3262-4490. E um detalhe importante também para quem está ouvindo agora. Eu vou deixar o nosso link de contato que eu queria que vocês anotassem, que é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Mandem suas sugestões de pauta, suas dúvidas, e eu recebo esse trabalho todo das mãos da diretora de jornalismo, a Samira Chaine, que prepara isso com muito carinho, e aí eu posso estar respondendo vocês oportunamente e tornando esse programa muito mais do seu interesse. Tá ok? Olha que interessante esse trabalho. Quer dizer, interessante não, é que a gente demora muito para entender que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Não é? Justamente esse é o lema de todo o projeto, o Manual do Proprietário e Manual do Usuário. Então, eles falam que esse trabalho foi um trabalho que apresentado agora, recentemente, no Journal of American College of Cardiology, é um jornal da Sociedade Americana de Cardiologia, e que eles mostram que as pessoas que têm doença coronariana, angina, que é a dor no peito, ou infarto do miocárdio, essas pessoas têm uma maior possibilidade de desenvolver Alzheimer. Né? Olha que interessante, não precisaria de um trabalho que levasse um período de 12 anos para ser feito, que nem esse, para essa conclusão. Obviamente, quem tem doença nas artérias coronárias, não tem especificamente nas coronárias, tem no corpo inteiro, e inclusive na circulação cerebral. Esse cérebro recebendo menos oxigênio, menos nutriente, né, por causa dessa deterioração também, que a gente pode chamar de microangiopatia, ele também vai tender a um déficit cognitivo, vai tender a Alzheimer, e assim vai. E outros tipos de demência também. Como todo o corpo depende da circulação para levar nutrientes e oxigênio, não é só o cérebro que vai sofrer, a mais num paciente que teve doença coronariana. Todo o sistema é comprometido. Tá ok? Então isso aqui eu coloquei só para enfatizar para vocês a importância da gente enxergar um ser como um todo e de estar fazendo a medicina integrativa funcional. Né? É a medicina que trata a causa, não trata os sintomas. Muito bem, então agora eu tenho um tempinho, eu vou atender um ouvinte que está na linha. Boa tarde, quem é? Oi, boa tarde. Alô? Oi, quem fala? É Neuza. Oi, Neuza, boa tarde, tudo bem? Tudo. Pois não, Neuza. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho algo que é autoimune. Sim. Chama Sjögren. Ok. Só que eu faço exames com o reumatologista, de 6 em 6 meses, e graças a Deus, dá tudo normal. Assim, normal que eu não tomo medicamento. Perfeito. Eu uso colírio, saliva artificial, assim, algumas coisinhas assim, só que eu não tomo medicamento. Que bom. Porque eu sinto um cansaço muito grande, e eu também vejo que a minha imunidade pelo exame, hemograma,
é baixa a minha imunidade e a médica não passa nada. Tem alguma coisa que eu posso tomar? Ok, Neuza. Primeiro, obrigado pela sua audiência. Eu vou te responder. Você pode me ouvir pelo rádio, tá ok? Ah, tá bom. Um minutinho só, eu vou lá. Tá ok. Muito bem. A Neuza está falando de mais uma doença autoimune. E essa chama síndrome de Sjögren. Então, pessoal, imagine, essa doença síndrome de Sjögren, ela faz com que o corpo diminua todas as suas fontes de lubrificação. Diminui as lágrimas, diminui a saliva, diminui o muco genital. Então, diminui todas as secreções do corpo. Isso, muitas vezes, chega ao ponto de prejudicar, inclusive, a alimentação das pessoas. Por não ter saliva, tem que usar saliva artificial. Por não ter lágrima, os olhos irritam demais, tem que usar lágrima artificial. Bom, mas nós estamos falando de mais uma doença autoimune, talvez das doenças que mais cresçam, não é? No mundo atualmente. E essas doenças têm muito a ver, primeiro, com alimentos extremamente inflamatórios, alimentos intolerantes, alimentos que não existiam há 100 anos atrás. Por exemplo, há 100 anos atrás, nós não tínhamos as gorduras interesterificadas, as gorduras hidrogenadas, as gorduras trans. A gente não tinha nada disso, tudo foi criado pela indústria, o nosso corpo não conhece. Nós não tínhamos os alimentos refinados, nós não tínhamos os alimentos alterados geneticamente, nós não tínhamos nada disso. Inclusive, o trigo que consumíamos, ou o glúten contido nele, era totalmente diferente do de hoje, por causa dessas modificações genéticas todas. Então, a tendência de doenças autoimunes foi, nas últimas décadas, aumentar terrivelmente, e vai continuar aumentando, desde que não tenhamos a consciência de estarmos comendo alimentos vivos. Então, o que eu digo, a primeira coisa, toda doença autoimune começa pelo intestino. Então, a primeira coisa é refazermos uma coisa que chama permeabilidade intestinal. A parede do nosso intestino, ela é formada por células justapostas uma do lado da outra, que deixam um espaço mínimo para poder passar só o que o corpo precisa que entre na corrente sanguínea. Então, são bem justinhas. Quando se come, por exemplo, o que está muito associado com doenças autoimunes, principalmente glúten, leite e laticínios. Porque as proteínas do glúten, que não é uma, são várias, e a caseína e a lactoalbumina são proteínas muito grandes. E essas proteínas, elas costumam ter um efeito inflamatório nessa parede intestinal, aumentando a permeabilidade, aumentando esse espaço. E aqui é por onde vai começar a passar proteínas mal digeridas em pedaços grandes ainda para a corrente sanguínea. Vai começar a passar paredes de bactérias que moram no intestino por esse espaço e cair na corrente sanguínea. Essas substâncias todas, elas agem como antígenos. E o nosso corpo começa a produzir anticorpos contra essas substâncias que deveriam estar indo para o vaso sanitário e não para dentro da corrente sanguínea. Então é lógico que uma pessoa dessa vai ter a imunidade diminuída. A imunidade dela está sendo toda gasta justamente para se proteger de alimentos intolerantes que ela come. Então não sobra imunidade para protegê-la contra vírus, contra outras bactérias, contra fungos. Então é muito importante, no primeiro passo, retirar alimentos intolerantes. Eu peço muito para qualquer pessoa com qualquer tipo de doença autoimune, não só Sjögren, mas lúpus, Hashimoto, que é hipotireoidismo, enfim, que pelo menos durante os 3 primeiros meses de tratamento, que eles retirem completamente esses alimentos para eles observarem a diferença da evolução do quadro clínico deles. Então, eu peço, tire. Se você não quer para 3 meses direto, tire pelo menos 2 meses, não deixe entrar 1 miligrama de glúten. Eu sei que você não é celíaco, ou quem é alérgico a glúten, mas você vai, se for o caso, procurar um nutricionista ou só vai comprar produtos sem glúten. Você não vai comer glúten durante esse período, você não vai comer nenhum tipo de laticínios durante esse período e vai evitar açúcar. Muito bem, esses mesmos pacientes precisam receber um pouco de um aminoácido chamado L-glutamina,
não precisa ser mais do que 2 gramas dia, também por esse período, que é um aminoácido que vai ser usado para renovar essa mucosa intestinal toda. Ao mesmo tempo, tem que ser dado para esses pacientes uma dieta muito rica em vegetais, porque os vegetais são ricos em fibras. E as fibras são os alimentos necessários, os prebióticos, para nutrir as boas bactérias do nosso intestino. Então, pedir que eles comam muitos vegetais e também dar para eles fibras como fruto-óligos-sacárides, inulina, Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum é um cogumelo muito rico em beta-glucana e ao mesmo tempo ele nutre as boas bactérias, ao mesmo tempo ele modula o sistema imunológico. Existem também outras possibilidades, então, dar os probióticos, os bons bacilos, como Lactobacillus acidófilos, Bifidobacterium bifidum, raminosos, Lactobacillus casei, bulgáricos, e fazer um pool desses probióticos e pedir que ele tome todo dia um. Então, ele tirou os alimentos intolerantes, ele restabeleceu a mucosa com a glutamina, que é um aminoácido, ele está se alimentando com bastante fibra, que é alimento para as boas bactérias, está tomando as boas bactérias, e aí, sim, aí ele começa a ter uma mudança completa no seu restabelecimento. Tudo começa a mudar. Muda a energia, muda tudo. Mas para as pessoas tomarem esses passos com doenças autoimunes, peço para também diminuírem muito a proteína animal, principalmente a carne vermelha. E, sem exceção, todos os pacientes melhoram. Uns curam, outros melhoram 90%, outros 70%, mas eu nunca vi um caso que não tivesse melhorado pelo menos 50%. Então, quando você enxerga a causa e começa lá de baixo, tirou os alimentos intolerantes, refez a permeabilidade intestinal, refez a flora intestinal, aí sim você consegue ir melhorando essas doenças autoimunes todas, estabelecendo uma quantidade boa entre o ômega 3 e o ômega 6, ou seja, suplementando bastante o ômega 3 de boa qualidade, que vai agir como anti-inflamatório, e esses pacientes melhoram todos. Mas, infelizmente, o que nós temos na medicina convencional é só calar o sistema imunológico. Calar com o quê? Com o imunossupressor, ou corticoide, ou outras drogas imunossupressoras mais poderosas ainda. Então, esse é o esquemazinho para todo mundo que tem alguma doença autoimune. E você que conhece alguém que tem, falem desse programa do dia 2 de julho, para que eles possam ouvir com calma, anotar tudo isso, pesquisar tudo isso, conversar com o médico deles a respeito disso, e com certeza vocês vão estar fazendo um grande bem a vocês mesmos e todos que os rodeiam. Então, eu queria agradecer a Neuza pela pergunta, interessantíssima, e dizer que, para mesmo quem não tem doença autoimune instalada, evitar esses alimentos como glúten e leite e laticínios de rotina faria bem a todos os seres humanos adultos. Tá ok, pessoal? Pessoal, eu quero desejar uma ótima semana para vocês e deixar um grande abraço do amigo Edmond, e terça-feira que vem estamos juntos. Tchau, tchau, pessoal.